Oi, gente, eu sou a Lu Vasques e do blog A Gente Que Fez e mais uma vez estou aqui trazendo um vídeo para vocês. Hoje, conforme o prometido, eu tô trazendo o segundo vídeo sobre a cirurgia bariátrica. Nós fizemos um vídeo há umas 2 semanas atrás, eu resolvi fazer uma experiência nova, trazer uma experiência nova para vocês, falando sobre vários outros temas. E eu vou deixar o link para vocês, para quem quiser assistir o começo dessa reportagem, digamos assim, pode seguir o link lá no nosso blog. Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo passo da cirurgia bariátrica. O meu marido, ele resolveu fazer a cirurgia e eu tô fazendo esses vídeos na visão de quem acompanhou, de quem esteve na visão, né, nessa visão de quem esteve junto. Então, assim, o segundo passo, eu vou falar sobre o procedimento em si, sobre como foi a parte da cirurgia em si, a parte do hospital, internação e tudo mais. Então, ele fez a cirurgia no dia 30 de julho, né? Era uma quinta-feira, e ele teve que fazer um preparo antes, fazendo já a dieta ali, uma dieta líquida, uma dieta mais leve, né, para que não ocorresse nenhum dano, nenhum prejuízo durante a cirurgia. Como eu falei no vídeo anterior, ele estava com 130 quilos quando ele começou o processo, mas o médico indicou que ele fizesse uma dieta para perder pelo menos uns de 3 a 5% do peso inicial, para também ser uma margem de precaução para a cirurgia. E ele conseguiu fazer a dieta, ele conseguiu perder alguns quilos, né? E então ele foi para a cirurgia com 124, 125 quilos, né? No dia da cirurgia, no dia da internação, né? Nós pesamos, tiramos foto, tudo direitinho antes dele ir para o hospital. Ele fez a cirurgia no Hospital Santa Rita, aqui em São Paulo, né? Fica no bairro da Vila Mariana. E ele é um hospital que o nosso convênio aprovou, né? Que eles fazem muito essa cirurgia lá. Não só o Instituto Garrido, como outras clínicas também, outros médicos. Porque ele é um hospital que é até uma curiosidade, ele é um hospital que ele atende pacientes com sobrepeso, pacientes com obesidade mórbida, né? Então, pessoas grandes, pessoas bem pesadas. Não é todo centro cirúrgico que é preparado para isso. Eu mesma não sabia disso, né? Dessa curiosidade. Então, assim, ele atende não só a cirurgia bariátrica, como ele atende outras cirurgias, mas pacientes que estejam. Ele tem um centro cirúrgico preparado para isso, preparado para pacientes pesados, para pacientes grandes. No caso do meu marido, não seria problema, ele até poderia fazer em outro hospital, só que o convênio indicou esse hospital. Então, nós chegamos lá na quinta-feira, em torno das 5 horas da manhã, ele fez a internação, 5 horas, 6, por aí, né? A cirurgia dele estava marcada para as 9h30, mas o médico adiantou, o médico chegou antes, o doutor Alexandre Elias, então todo o preparo dele, todo o procedimento que ele tem que fazer, colocar aquela roupinha lá, touquinha cirúrgica, e fazer todo o procedimento de anestesia, enfim, tudo lá, foi antecipado, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana, muito, assim, que eu fiquei super surpresa, porque, gente, é muito rápido o procedimento. A cirurgia dele estava marcada para 9h30, como eu disse, mas quando foi 9h30 já tinha terminado, né? Porque, como eu falei, o médico adiantou. Então, assim, eu levei até um susto quando a enfermeira me chamou. Ela falou: Olha, o médico quer falar com você. Eu falei: Nossa, será que. Quando eu vi o horário, né? Era umas 9 e pouco. Eu falei: Nossa, já, né? Não é possível, acho que aconteceu algum problema. Mas aí, quando o médico veio, né? Quando o doutor Alexandre veio falar comigo, ele já estava até trocado, já estava pronto para ir embora pro consultório, né? Então, assim, eu acho que o procedimento em si deve ter durado no máximo 1 hora, em torno de 40 minutos, 45 minutos. Foi bem rápido. Então, assim, é interessante, né, gente? Como leigo, a gente imagina que é uma cirurgia tão extensa, assim, que é tão profunda, mas que ao mesmo tempo é muito tranquila,
porque tudo hoje em dia tá tudo tão moderno, né? As coisas estão tão evoluídas, né? E aí o médico me explicou que ele ia ficar em torno de umas 2 horas no CTI, né, pra voltar da anestesia. Eles veem tudo direitinho, preparam, limpam tudo para depois ele ir pro quarto. E ele me falou que quando ele chegasse no quarto, ele já poderia começar a caminhar. Quanto mais ele se movimentasse, melhor seria para ele, né? Melhor seria para a recuperação dele e para o bem-estar dele. E é outra coisa super engraçada, né? Porque a gente imagina a pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, que tá lá operado, por mais simples que seja, a pessoa chega super debilitada, cansada e tá em jejum, né? Então você fala, você imagina assim, né? Nossa, a pessoa vai ficar deitada, dormindo, e não, né? Ele vai ter que andar, ele vai ter que caminhar, porque isso é bom para ele, para a recuperação dele e para o próprio bem-estar. Então, realmente, de fato, foi em torno do meio-dia, meio de pouco, né? A enfermeira me chamou, falou que eu podia ir pro quarto, que logo ele ia vir. Logo ele realmente veio. E ele veio, apesar dele estar bem, né, assim, com uma aparência boa, aquele amarelado, aquele, né, esbranquiçado que é normal, né, pelo procedimento, mas assim, ele veio muito aflito, querendo levantar, ele queria sentar, ele queria levantar, porque ele tinha uma sensação de estufamento muito grande, ele tinha um desconforto muito grande, ele queria levantar, queria ficar de pé, sentar, né? Porque ele achava que aquilo ia dar uma aliviada nessa sensação, né? Aí o primeiro enfermeiro, que foi o que trouxe, falou que ainda não podia e tal, para esperar o enfermeiro do andar, o enfermeiro que ia atender a gente para ele autorizar. Mas ele não teve paciência de esperar. Logo que o enfermeiro virou as costas, ele já, me ajuda, preciso. Por quê, gente? Deixa eu explicar. Que eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante de saber para quem tem interesse na cirurgia, porque foi uma coisa que pra gente, nós não sabíamos disso, nós não, nenhum momento assim falaram algumas coisas, né? Teve algumas pessoas que mencionaram umas coisas de leve, mas a gente não entendeu muito bem, e foi uma sensação que ele teve que eu acho bacana falar, porque lá no hospital, eu sou muito faladeira, né? Então, assim, conforme eu ficava lá esperando, ou ia dar uma volta e tal, eu via, né? Porque lá atende muitos pacientes obesos, como eu falei, e muitos que fizeram a cirurgia bariátrica, tanto do Instituto Garrido quanto de outros lugares. Então, assim, eu via as pessoas caminhando, eu via as pessoas com o sorinho lá, andando, fazendo as caminhadinhas delas, e eu ia lá perguntar, né? Eu ia falar, e aí, você fez a cirurgia? Como foi que você sentiu? E algumas pessoas foram me falando realmente dessa sensação de estufamento, de gases e tal. E aí eu acabei ficando mais tranquila. Mas o que significa? Não é gases intestinais, aquele. Não é porque a pessoa tem vontade de soltar pum, pra falar bem em português, claro. Não é isso. É porque assim, como a cirurgia é feita por videolaparoscopia, eu vou falar leigamente, gente, pelo amor de Deus, eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou nada, eu tô falando a grosso modo. Eles meio que, eles colocam um oxigênio dentro do corpo, né, é como se ficassem, inflassem, né, para eles poderem fazer o procedimento, conseguir ter acesso com os aparelhos deles lá. Então o corpo depois fica com esse ar dentro, né? Então como se fosse uma bola de ar, ele falava, que ele sentia entre a parte do estômago, a boca do estômago, assim, e o peito, né? Então ele sentia, então é essa sensação mesmo de gases, por isso também os pacientes precisam caminhar, porque é nessa caminhada que esses gases vão se dissipar, que eles vai tudo voltando para o seu devido lugar e tal. Então, assim, é muito importante fazer essas caminhadas. Só que meu marido teve 2 problemas. Que assim, ele já estava fazendo a dieta líquida 2 dias antes da cirurgia, que era uma dieta muito leve, de praticamente nada, assim. Aí no dia anterior ele teve que ficar em jejum e ele ainda ficaria em jejum todo dia 30, toda quinta-feira. Ele só ia poder começar a ingerir alguma coisa no dia seguinte. Nem água ele não podia comer, né? Eu não podia tomar, né? Até eles falaram, se ele tiver muita sede, põe um gelinho na boca dele ou põe um pouquinho de água, mas ele tem que cuspir, né? Mas ele não sentiu assim, essa parte ele até que não sentiu, ele se controlou bem. Muito pelo contrário, ele tinha muito enjoo, ele voltou muito enjoado,
por causa da anestesia, né? Muita gente volta assim. E ele voltou muito enjoado. E eu fiquei bem preocupada porque ele vomitava muito. Só que vomitava entre aspas, né? Porque ele não tinha nada no estômago, ele não tinha comido nada. Então não saía nem água, nem espuma, nem nada. Ele só fazia a força. Ele fazia todo aquele movimento, aquele ritual do vômito e tal. Muito, ele fez muito isso, ele se sentiu muito mal nesse sentido. Mas, e assim, eu fiquei muito preocupada porque eu pensava assim, né? Ele operou o estômago, né? Tá lá com os grampos, também mexeu no intestino e tal. Então, assim, ele tá fazendo toda essa força com o vômito, ele tá fazendo toda essa força pra vomitar. Será que vai, né? Desprender um grampo, vai abrir um ponto. Então, assim, fiquei com muito medo dessa parte, né? Mas os enfermeiros ficavam sempre tranquilos, eles vinham, falavam pra fazer isso, pra fazer aquilo, mas não reagiam muito espantosos, assim. Então, a gente acaba falando, bom, se eles estão tranquilos, então é porque deve ser mesmo normal, né? Aí, ele só foi parar de ter tudo isso à noite, assim, na madrugada. E uma outra coisa em relação aos gases é que, assim, gente, não pesquisei, não sei se isso é verdade, assim, né? Mas lá no hospital foi o que eles disseram pra gente, que como ele não podia, que o Luftal, que é aquele antigases, né? Acho que é simeticona, que é o nome científico lá, eu acho, que é uma coisa assim, né? Mas o Luftal. Ele só poderia tomar que ele só existe na versão oral, né? Que ele só dá pra tomar ele ou em comprimido ou em líquido. Só que assim, como ele não podia ingerir nada, então ele não podia tomar Luftal pra aliviar essa sensação de gases. Então só caminhando mesmo, não tinha jeito. Só que ele tava fraco, então assim, ele não conseguia fazer aquelas longas caminhadas. Ele ia no máximo uns 3, 4 quartos pra frente, ele já tinha que voltar. E aí ele, além de tudo, teve o enjoo. Então, assim, esse primeiro meio-dia, né, que foi da hora que ele voltou até a noite, assim, até o meio da madrugada mais ou menos, foi bem cansativo. Eu não conseguia deitar, não conseguia dormir, eu ficava com ele o tempo todo, eu tinha medo, né? E aí, só à noite, que aí eles foram dando Plasil, dando injetado, né, junto com o soro e tal. Daí que, assim, lá para umas 2, 3 horas da manhã que foi aliviando tudo isso e aí ele conseguiu dormir e aí foi melhorando. Aí no dia seguinte ele já não estava mais com o enjoo e nem com os gases, daí já ficou tudo bem. Aí, e ele, né, mas assim, dor dos pontos, dor da cirurgia em si, queimação, essas coisas ele não sentiu, ele não teve, ele ficou bem. Outra coisa, né, importante que aconteceu, que é legal de vocês saberem, é que assim, isso já lá no consultório, eles já avisaram pra gente que ele ia ter que usar uma meia de compressão, né, tipo aquelas meias Kendall, né, mas no caso a gente já até paga, né, é obrigatório, você já paga uma taxa pro hospital, pro instituto, então assim, no hospital eles já colocam a meia, ele já sai do centro cirúrgico com a meia de compressão, né, é uma meia hospitalar, uma meia deles lá, e também nessa taxa você também paga o Respirol, que é um aparelhinho assim, que parece 3 canulas assim, que tem umas bolinhas e aí tem um caninho para você sugar aquelas bolinhas que a fisioterapeuta depois passou lá e explicou que ele tinha que fazer todo dia esses exercícios, mesmo depois em casa, porque o diafragma durante a cirurgia ele fica, né, comprimido, ele fica mais para cima e ele é com esses exercícios que volta ao normal. E é importante fazer para não ter nenhuma complicação pulmonar, nenhuma complicação respiratória mais para frente. Né? Então, assim, como eu falei no primeiro vídeo, meu marido tem um histórico de trombose, ele já teve, mas independente disso, qualquer paciente que for fazer a cirurgia tem que pagar essa taxa por esses 2 itens e precisa usar a meia antitrombo, né, ou a meia de compressão. Lá no hospital você já sai do centro cirúrgico com a meia e fora isso, quando você tá em repouso na cama, né, então você faz a sua caminhada e tal, depois você deita, você deita, você tem que colocar uma espécie de uma bota de plástico, assim, é uma máquina, na verdade, é uma maquininha, né, que é ligada nessa espécie de bota, né, que eu colocava nele cada vez que ele deitava, e essa bota, ela incha e desincha, né, é um ar que fica
que simula como se ele estivesse tendo um movimento. Então, as pernas precisam estar em constante movimento, o sangue tem que circular para evitar o trombo, porque nas palestras eles avisam eles explicam que durante toda a pesquisa que eles fizeram, né, como eu falei, o Instituto Garrido, ele é um dos pioneiros dessa cirurgia, né, o Dr. Garrido é o pioneiro dessa cirurgia aqui no Brasil, né? Então, assim, eles pesquisaram várias coisas, vários problemas que os pacientes tinham. Então, assim, eles se cercam de tudo que vocês possam imaginar. Eles querem ter uma margem de segurança gigante. Então, uma das coisas que os pacientes tinham bastante era a trombose, que depois poderia evoluir para uma embolia pulmonar, ou o coágulo ir para o coração, para o cérebro, enfim, é muito perigoso. Então, tem que fazer isso tudo bem direitinho. Então, assim, além da meia, que já aperta, comprime, né, faz com que o sangue flua mais rápido, ainda tem esse aparelhinho que durante todo o período hospitalar ele fica. Então, assim, quando ele anda, quando ele volta, ele veste essa espécie de bota que eu falei, que liga numa maquininha que ela fica o tempo todo. Ela aperta, ela lembra, a sensação, pelo que eu percebi, é como se fosse a maquininha de pressão, quando a gente, né, afere a pressão, né, que ela dá aquela inflada, né, que dá a impressão que o braço fica bem apertado e depois ele sai todo o ar. E assim ela ficava o tempo todo, né, então tinha que usar direitinho, mas não era nada que incomodava, né, eu tô contando pra vocês saberem como é. Os pontos eram todos pontos internos, ele tinha alguns curativos por causa do cortinho da vídeo, né? Mas assim, são cortinhos minúsculos, parece quando a gente corta com papel, que fica aquele risquinho. Só isso, o médico falou que era para tomar banho, normal. Que ele, depois, na primeiro retorno dele, ele ia ver se estava tudo certo e aí podia tirar o micropóreo. Agora, uma outra coisa bem chata que aconteceu foi o seguinte, lá no Instituto Garrido, eles estão, né, como eu falei, bem moderno, cada vez mais evoluído, e assim, eles não usam, não é em todos os casos, mas na maioria dos casos, quando o paciente, né, tá tudo tranquilo, e dependendo do método da cirurgia, que nem no caso do meu marido foi a bypass, o método bypass, ele não precisou usar sonda, então ele não precisou colocar na barriga aquele caninho com aquela bolsinha que fica saindo, vazando todas as impurezas, todos os líquidos. Ele não precisou usar isso. Eles já andam dispensando o uso da sonda. Isso é bastante legal, né? Principalmente porque dá um pouco de aflição e aí tem que ficar limpando aquilo esvaziando. Então ele não usou, mas por contrapartida aconteceu um problema. A gente ficou super assustado, não é que foi um problema, isso é normal, mas a gente ficou muito assustado. No dia seguinte, na sexta-feira, logo pela manhã, meu marido foi ao banheiro, né, ele evacuou pela primeira vez. E aí ele pegou e ainda falou assim, amor, saiu um pouco de sangue nas minhas fezes, né, até aí eu falei, bom, ele tava vários dias já sem no banheiro, às vezes, né, machuca, alguma coisa assim, né, eu pensei, né. Mas daí eu entrei no banheiro, fui ver. Nossa, eu quase caí pra trás. Eu fiquei. Parecia que ele tinha levado um tiro. O vaso, né, no hospital todo branquinho, o vaso todinho cheio de sangue, mas muito sangue mesmo. E era aquele sangue vermelhão mesmo, sangue de machucado, sangue de ferida mesmo, né? E tinha até, assim, uns coágulozinhos, né, aquelas pelotinhas, assim. Nossa, eu fiquei horrorizada. Eu falei pra ele, não, vamos chamar a enfermeira. Ele com vergonha, vamos chamar a enfermeira e tal. Eu falei, não, amor, tem que chamar. A gente tem que saber o que tá acontecendo, né? Imagina, você acabou de operar, você viu um monte de sangue desse, a primeira coisa que você imagina estourou alguma coisa e ele teve aquele monte de vômito. Eu fiquei em pânico. Aí a enfermeira veio, olhou, falou que ia chamar o médico, né? Daí veio o doutor Tiago, né, que ele é da equipe, ele é o assistente do Dr. Alexandre Elias, né, e ele foi super bacana, ele é muito atencioso, é um médico bem novo, bem jovem, e ele explicou pra gente que como não usa sonda mais toda aquela sujeirinha, todo aquele líquido residual que forma da cirurgia fica no corpo, né, e aquilo tem que sair de alguma forma. Então, em muitos casos, a pessoa acaba eliminando, às vezes pela urina, às vezes pelas fezes. Eu depois conversando né, faladeira, como eu disse,
conversando com outras pessoas no corredor, eu até ouvi casos, algumas pessoas me contaram que colocaram pra fora através do vômito, que aí eu ia ficar mais com medo ainda, até que por tudo eu falei, bom, ainda pelo menos dele foi pelas fezes. Mas, assim, de qualquer forma, o Dr. Tiago pediu exames de sangue pra ver se tava tudo bem, se não era alguma coisa anêmica, algum quadro que ele poderia estar perdendo alguma coisa. Se tivesse tudo certo, realmente ia ficar constatado que era residual. Se desse alguma alteração no exame, então era porque ele estava com alguma perda ou que alguma coisa podia estar errada, e aí eles iam pedir tomografia, ressonância, outras coisas. Mas graças a Deus era realmente residual. Mas assim, cada vez que ele ia evacuar, era um pânico, porque assim, realmente. Então, assim, se acontecer com vocês, claro, falem pro médico, chame a enfermeira, pede pra ela olhar. Não vai só, eu vi o vídeo, então é normal. Não vão pensando assim. Mas caso aconteça, não precisem ficar tão assustados quanto eu fiquei. Porque, assim, no caso, como ele não teve sonda, todo esse residual cirúrgico, todo esse lixinho, vamos chamar assim, tinha que sair, tinha que ser eliminado de alguma forma. E no caso dele, foi pelas fezes. Quando foi no sábado de manhã, ele teve alta, né? Então aí ele já podia ir para casa. O Dr. Tiago também orientou várias coisas, o que ele podia comer, como que ia ser a alimentação daqui para frente, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. E deu todos os telefones dele. Ele disse que ele morava perto do hospital, que qualquer coisa era só ir pro hospital, ligar para ele que ele já ia encontrar com a gente lá. Então assim, isso passou bastante segurança, né, da gente saber que a gente ia ter uma assistência, que ia estar tudo certo, qualquer coisa que acontecesse ia precisar. Ele ia continuar usando a meia em casa, ia continuar fazendo os exercícios com o Respirol, e também ele tinha que continuar as caminhadas. Ele não podia dirigir por 15 dias, não podia trabalhar por 15 dias, né? Não pode pegar peso, e a alimentação, que é toda aquela aguinha, todas aquelas coisinhas bem mínimas que a maioria das pessoas já sabem, mas que eu vou deixar para falar com mais detalhes no próximo vídeo, né? Vou contar mais sobre isso. No primeiro mês é o mês que você perde mais peso, então assim, é em torno de 10%, algumas pessoas chegam a 13%, que for. Meu marido chegou a quase 14% do peso dele no primeiro mês. Ele teve alta no sábado, perdão. Na segunda-feira ele já tinha o primeiro retorno com o doutor. Aí o doutor já tirou o micropóreo, deu mais algumas orientações. A única alimentação sólida que ele podia ingerir era um remédio que eu não lembro se chama Pantazol ou Pantozol, mas ele é um plus, né? Um up do omeprazol, que é um remédio para selar o estômago, né? Porque assim, tá tudo muito recente, tudo novo, né? Então, mesmo ele comendo minimamente, né? Que é só líquido, e é o líquido mais ralo, até a água praticamente tem que coar, né? Modo de dizer. E fazer as caminhadas, né? Sempre. Então, ele, nesse período, é o período que você vai perder mais peso, porque é mínimo, né? Então, foi isso que aconteceu, né? Nossa experiência foi essa, a gente passou uns perrenguezinhos, nada assim de pânico, não foi nada, dor mesmo ele não teve, para dormir ele conseguia dormir bem, né? Dor da cirurgia ele não teve, né? Ele ficava meio assustado com algumas coisas, teve esses pequenos fatores que aconteceram lá no hospital que eu falei, né? Mas assim, graças a Deus, por tudo, foi tudo direitinho e ele se recuperou bem, e essa primeira parte foi legal, foi bacana. Então é isso, gente. Aí os outros detalhes, a parte dos retornos médicos e da alimentação dos 15 dias e depois do primeiro mês, eu vou deixar para contar melhor, porque é bastante detalhe, e vou deixar para o próximo vídeo. No nosso blog eu vou colocar toda a parte escrita, vou contar sobre essa parte como foi, vou colocar mais fotos, e se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha pra gente, sigam o nosso canal e acompanhem as outras novidades que vão saindo tanto na nossa página no Facebook quanto no nosso blog.
E eu, daqui uns 15, 20, daqui uma semana, uns 15 dias, eu lanço o próximo vídeo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham a respeito, qualquer coisa, quem tiver aí pra fazer a cirurgia ou tiver interessado em mais detalhes, tanto pode ver no nosso primeiro vídeo, quanto mandar pra gente, eu respondo rapidinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo.